Coisas que não me abalam em nada. Pode para o borderline ser um gatilho de um ataque de fúria, de quebrar tudo. Eu já tive uma paciente, há muito tempo atrás, que o marido chegou... aqui em São Paulo. O marido teve um temporal em São Paulo, desses de verão, faltou luz, ele ficou no trabalho, o celular descarregou e ele acabou ficando mais tempo porque ele tinha que finalizar um trabalho. E esse marido era um marido de perfil do espectro autista. Do espectro autista, mas muito funcional, muito desligado, aquele cara que estava fazendo aquilo. E aí, quando o telefone voltou, tinham 28 ligações. Nossa, mãe. E ele ligou: oi, amor, tudo bom? Como tudo bem? E não sei. E ele tentando explicar o que estava acontecendo. Você está onde? Estou no trabalho. E ela não acreditou. O que aconteceu? Ele chegou tarde. No dia seguinte, ele estava tomando café, ela tinha quebrado todos os vidros do carro. A sorte não, porque o espectro autista tem uma coisa boa. Ele não vê o border como ele vê como se fosse assim... É um momento dela, sei lá. Ele não fica com medo. Não. Porque daria medo de você assim, dormir com uma pessoa que quebra todos os vidros. O espectro autista, ele precisa entender. É como ele tem que ler o manual. Do tipo assim, como que essa mulher funciona? Ele vai falar assim, amor, o que foi exatamente que aconteceu? Sim. Ele não vai ser aquele TDAH que, tipo assim, você tá louca? Quebrou o meu carro, vai pagar. O espectro autista, ele vai querer entender. Aí eu vou quebrar o seu agora. Com certeza. Ele vai querer entender. Nisso que ele vai querer entender, ela vai falar, porque você... Aí ele vai explicar. Não, amor, porque faltou luz na cidade. Você pode, se você quiser, eu te levo lá para ver. Nossa, mãe. Ele tem isso. Mas essa borderline, ela aceitaria? Sempre vai ser o drama, ela nunca vai acreditar? Não, ela passa a acreditar? Quando é provado, ela acredita e ela geralmente fica mortificada de vergonha. Fica com culpa. A culpa vem. Aí, o que vai acontecer? Quando tem culpa, ela vai tentar agradar aquele homem desesperadamente. Porque ela se arrepende. O borderline tem sentimentos humanos demais em tudo. Em tudo. Ama demais, se culpa demais, se irrita demais, se vinga demais. Também. Ex-namorado border deve ser inferno. Porque, olha só, a coisa do border também é como qualquer outro transtorno do comportamento. A gente tem graus. Então, o border grave, ele pode ser cego de raiva e promover vinganças muito pesadas. Pode matar. Pode. Mas aí tem que ser um grau muito grave. Não é a regra. Absolutamente não é a regra. Gente, passa... Porque eles se arrependem muito. Então, assim... E se ele matar, tá na raiva, mas depois se culpa por ter matado. Nossa, mortificado. Que é a diferença do psicopata. Que era onde já pegar, estamos com o mesmo pensamento. Porque exatamente você me está trazendo um desenho de alguém que é humano demais. Em muitas coisas demais. Em tudo, desesperado demais. Assim, ele carrega nas tintas, como Sabe a gente fala. Sabe aquela música Caetano? Qual? Eu nunca quis muito. Sei. Falo de quantidade, intensidade, bomba de hidrogênio. É mais ou menos assim. É uma bomba de hidrogênio. Tem umas músicas também do Roberto Carlos que são muito borderline. As melhores músicas são... Ana Carolina, eu vou bater na sua porta, eu vou rasgar. Você já ouviu Mágoa? Não. É mágoa? Já vou dizendo de antemão, se eu encontrar com você, tô com 3 pedras na mão. Eu só queria distância da nossa distância. Exatamente. E sair por aí querendo encontrar uma contramão. Ou seja, eu quero achar alguém para brigar. Porque se você quer entrar com uma contramão, eu quero parar com o outro cara e falar... Eu quero encontrar alguém para esse alguém, eu extravasar a minha ira e essa pessoa reagir em mim. Não. Ela taca pedra na janela que era para acertar na sua. Não, e aquela, uma das primeiras, as melhores músicas são de border. Né? De sentimentos border. Porque eles são paixões, né? A música da Ana Carolina é boa para você se arrumar para encontrar um ex na festa, para você estar arrasando, para se vingar. Para se vingar. Ou não, você e tem uma que ela fala, eu vou bater na sua porta, eu vou não sei o quê, eu vou me jogar na rua. Todas as músicas dela são muito intensas. Exatamente. Ela tem Quem de Nós Dois, que ela fez aquela adaptação daquela música italiana, Quem de Nós Dois. Sim. Não é assim tão complicado. Você lê a letra, você fala, gente, é de uma... Eu já fui no show da Ana Carolina, eu
público também é tão intenso quanto as músicas. Igual. É uma coisa impressionante. Tem o Roberto Carlos também. Tem umas também maravilhosas. Porque, assim, no livro eu usava muitas músicas, né? Quando eu comecei a escrever. Sim. E aí depois fui proibida por causa dos direitos autorais. E eu não usava a letra. Assim, não, eu botava, mas começou a dar confusão também. Então já tirou tudo. Aí eu tirei tudo. É, porque nesse não tem. Não só tem algumas poesias de Fernando Pessoa. Não, mas é outra história, que também é super forte. Pedacinho também. O Augusto, né? O pseudônimo Augusto. Sim, do heterônimo dele do lá. Do heterônimo do Fernando, que é muito border. É muito... E é lindo. É o heterônimo border dele. Exato. Esse homem era muito doido. O Fernando Pessoa era muito doido. Ele consegue ter algumas personalidades mesmo. Eu acho que ele tinha aquela coisa das personalidades múltiplas. Porque eu senão tô a gente pensando, Roberto Carlos, amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Não, mas tem a Cavalgada também é uma música muito intensa, também que você não larga a pessoa nunca. Esse Cara Sou Eu é muito border. Porque esse Cara Sou Eu, super. Esse Cara Sou Eu tem que ser tudo eu. Eu vou ser o primeiro, eu não vou ser o primeiro, mas vou ser o último. É uma ameaça, você concorda isso? Por isso que eu achava que border tinha o que narcisista, porque é muito eu em cima de mim. Sim, eu preciso ser visto. Eu preciso ser visto, mas é porque eu não tenho nada. E eu preciso do outro para existir.